Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Essa semana tá forrada de vídeos, espero que você esteja curtindo. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, vai lá, se inscreva, curta os vídeos completos, porque isso ajuda na retenção. O YouTube entende que o vídeo é legal e passa para mais pessoas, assim como deixar o seu like, que funciona da mesma forma para os números do YouTube. E também comente, compartilhe, porque isso ajuda e ajuda muito. E o canal tem crescido, ó, 339 inscritos, vamos para ali 350, pelo menos até o final de setembro. Quem sabe, né? Então vamos embora pro vídeo, que hoje é previsão ou previsões para a semana 2. Estão prontos? Então vamos embora, solta a vinheta. Como de praxe, vamos por ordem de colocação dos jogos aqui, começando pelo Thursday Night Football com Washington Commanders e Green Bay Packers, jogo lá no Lambeau Field, segundo jogo em casa dos Packers e primeiro jogo fora dos Commanders. E vamos lá, apesar de Micah Parsons, apesar de um excelente jogo, tanto do ataque quanto da defesa dos Packers, na primeira semana, eu considero um time muito mais potente do outro lado. Eu tô na dúvida. Lá no palpitômetro do NFL da Quebrada, eu coloquei o Washington Commanders e vou manter meu palpite, porque sabe aquela sensação de que Jayden Daniels vai conseguir se sobressair sobre a defesa do time dos Packers? Até porque eu acho que o corpo de recebedores do time da capital é um pouco mais, vamos assim, conciso, um pouco mais presente do que o corpo de recebedores dos Packers. Não que eles sejam ruins, eles são bons, mas talvez não sejam acima de bons. Tá certo que a gente vê o Jordan Love aproveitando essa boa distribuição de bons jogadores e fazer boas distribuições de passes e touchdowns. Isso pode contar muito a favor do Green Bay Packers, mas eu vou ficar com o Washington Commanders nessa partida aqui. Primeiro jogo do domingo, lá às 14 horas, horário de Brasília, 13 horas aqui em Rondônia, Jacksonville Jaguars em Cincinnati, jogando contra os Bengals. Se o Jaguars conseguiu se sobressair sobre o outro felino aqui da NFC, que é os Panthers, ou são os Panthers, né? NFC? Que são os Panthers. Eu não acho que eles consigam se sobressair sobre os outros felinos de Cincinnati, que são os Bengals. E eu acho que os Bengals vencem aqui o time de Jacksonville, o time de Liam Cohen e Trevor Lawrence. Então eu vou ficar aqui com Cincinnati Bengals vencendo o Jacksonville Jaguars. Segundo jogo, New York Giants contra Dallas Cowboys. Segunda partida divisional que os dois times vão enfrentar. Só que dessa vez eu vou com Dallas Cowboys, porque por mais que o time dos Giants possam parecer mais reforçados, o ataque no primeiro jogo, não agradou. Russell Wilson não conseguiu encaixar nesse jogo, segurando muita bola, coisa e tal. Então eu vou ficar com a trupe de Dak Prescott e companhia limitada. Então Dallas Cowboys vence esse jogo. Terceiro jogo, Chicago Bears contra Detroit Lions. Mais um jogo divisional de ambos os times. Não, Detroit Lions não foi contra a divisão, foi contra os Vikings. Então mais um jogo divisional dos Bears e o primeiro divisional dos Lions. Jogo lá em Detroit. Na primeira partida contra os Vikings eu apostei no Caleb Williams e companhia. Começaram bem, terminaram mal. Será que eles conseguem bater esse time dos Lions que não jogou bem na primeira semana? Será que o fator casa do Ford Field vai dar um upgrade no que foi o jogo da semana 1? Eu acho que sim. Novamente eu vou apostar nos Lions, porque se contra os Packers eles não conseguiram... de fato foi jogo divisional. Se contra os Packers eles não conseguiram desenvolver um bom jogo, eu creio que nessa semana 2 consigam desenvolver algo melhor e consigam parar Caleb Williams e companhia limitada, capitaneada aí por Ben Johnson. Então, vitória dos Lions. Los Angeles Rams contra Tennessee Titans, mesmo jogo sendo em Tennessee, eu vou ficar com Rams tranquilamente. E mais uma pedreira para Cam Ward aguentar. Se ele tomou 50 jardas de sec em 6 sacks totais no primeiro jogo, tá certo que a defesa dos Broncos é bem melhor, pelo menos no papel, que a defesa dos Rams.
mas um time capitaneado por Sean McVay não pode ser descartado nem mesmo na defesa. E eu creio que Cam Ward vai sofrer, e vai sofrer muito contra essa defesa. E o ataque a defesa dos Titans não vai ser páreo para o ataque de Matthew Stafford em campo. Então eu vou tranquilamente com os Rams nessa partida. Próximo jogo, New England Patriots visitando Miami. E pensa no outro jogo que eu fiquei na dúvida quando fui marcar lá no palpitômetro do NFL da Quebrada. Eu coloquei lá o New England Patriots, mesmo jogo sendo em Miami, mesmo histórico dos Patriots em Miami sendo mais favorável ao time da casa. Só que a situação dos Dolphins está tão caótica lá dentro, a situação interna, eles estão tão quebrados internamente que eu não consigo ver a possibilidade deles vencerem os Patriots nesse jogo. E eu vou ficar com os Patriots, talvez num jogo feio de se assistir, vou ficar com os Patriots mesmo. Então, Patriots vence esse jogo, mas não vai ser um jogo legal. Próximo jogo, San Francisco 49ers contra New Orleans Saints. Um 49ers que pode não ter Brock Purdy, não terá George Kittle e pode não ter também Jauan Jennings. A vantagem é contra o New Orleans Saints. Porém, todavia, entretanto, 49ers tem um histórico recente de entregar alguns jogos fáceis, né? E não que eu não confie 100%, lógico, não confio 100% no Mac Jones, mas também não desconfio tanto assim dele. Ele é bem melhor do que alguns reservas que passaram por São Francisco, apesar que eu gostaria de ter o Joshua Dobbs como reserva ainda, e contra o Saints seria essencial. Mas mesmo com essas dificuldades e com essas lesões, com essas possíveis ausências, eu vou ficar com o 49ers vencendo o Saints, porque ainda meu palpite de 0,17% está de pé. Buffalo Bills viajando para Nova York para enfrentar o seu rival divisional New York Jets. E na boa, por melhor que tenha sido o jogo do Justin Fields e companhia limitada ali ao redor, principalmente do Breece Hall, o que pode fazer diferença no jogo contra os Bills, eu acho que os Bills vêm, sabe assim, com uma efervescência gigantesca, né? Eles vêm inspirados pela virada que eles fizeram em cima do Ravens. Tá certo, semana mais curta, jogaram jogaram no domingo à noite, agora vão jogar no primeiro horário do domingo, o que dá algumas horas encurtadas aí, porém, todavia, o jogo ainda é na região leste, então para eles a distância tanto faz como tanto fez. Então acho que não vai fazer muita diferença, então o Buffalo Bills vence o time dos Jets. Próximo jogo, ainda na primeira faixa horária, Seattle Seahawks visita Pittsburgh Steelers. E tem lei do ex aí. Por que tem lei do ex? Porque DK Metcalf joga agora nos Steelers. E foi muito bem utilizado por Aaron Rodgers. Se Aaron Rodgers estiver com aquela mesma ânsia que jogou contra o seu ex-time New York Jets, eu creio que tenhamos aí uma vitória do Pittsburgh Steelers por conta do seu potencial defensivo. Tá certo que a defesa do Seattle Seahawks melhorou e melhorou muito do ano passado para esse ano. Mas essa segunda semana vai comprovar isso de fato ou não. Agora, o ataque é que são elas. Se a defesa dos Steelers conseguir pressionar Sam Darnold, como não conseguiu pressionar o Justin Fields, aí sim eu posso garantir uma vitória 100% aí dos Steelers. Mesmo assim, sem manter um 100%, porque eu não sei como que as defesas vão agir contra os quarterbacks, eu vou colocar a vitória do Pittsburgh Steelers pelo fator casa. Último jogo da primeira faixa horária, o Cleveland Browns, em mais um duelo divisional, visita Baltimore Ravens. E o Ravens vai vir sedento por vitória porque deixou os Bills virarem nos últimos 4 minutos da partida do domingo. Então eu vou facinho aqui com a vitória dos Ravens em cima dos Browns. Mudança de faixa horária de jogo aqui, primeira vez que vamos ter apenas 3 jogos nessa segunda faixa horária, e serão Denver Broncos contra Indianapolis Colts, Panthers contra Cardinals, e Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Começando com Denver Broncos contra Indianapolis Colts, Daniel Jones vai conseguir jogar contra essa defesa dos Broncos, que foi quem salvou de fato o jogo no domingo contra os Titans? Porque, querendo ou não, Indianapolis Colts mostrou um ataque que tem um fôlego de vida aí, mesmo com Daniel Jones. Mas será que o Jones vai conseguir se manter com a mesma qualidade do primeiro jogo contra essa defesa dos Broncos? O jogo é em casa de novo. Aí eu fiquei na dúvida, porque Bo Nix foi muito mal no primeiro jogo.
Eu ainda vou apostar no Denver Broncos. Eu vou apostar no Denver Broncos porque eu ainda confio mais na qualidade do time total dos Broncos do que na possível equalização de fatores aí de Daniel Jones. Então eu vou de Denver Broncos. Já a Carolina Panthers visitando os Cardinals, sinto muito torcedor dos Panthers, mas eu vou ficar com uma outra vitória dos Cardinals, mesmo o Kyler Murray não tendo jogado aquele baita futebol americano, mas foi o suficiente para vencer o primeiro jogo contra os Saints, e os Panthers aí não vêm tão melhores que os Saints aí, pelo menos nesse primeiro momento. Consigo acreditar numa vitória dos Panthers? Consigo, mas vai precisar de muitos fatores e principalmente a melhora do processamento do jogo pós-snap do Bryce Young. Então vou ficar com a vitória dos Cardinals nessa partida. E a revisão, a revanche do Super Bowl 59 vai acontecer? Acho que não, tá? Xavier Worth provavelmente não jogue, o jogo terrestre não entra, Jalen Carter vai estar de volta à linha defensiva dos Eagles nessa semana 2, se ele não fizer nenhuma caca antes do jogo começar, né, como fez contra o Dallas Cowboys. Então, por conta de fatores diversos e principalmente a falta de opções no ataque para o Patrick Mahomes, eu fico com vitória do Philadelphia Eagles. Não sei se vai repetir o mesmo padrão de jogo do Super Bowl, mas mesmo sem repetir todo aquele padrão, eu ainda creio numa vitória do Philadelphia Eagles, principalmente contando com o Vic Fangio comandando uma defesa, ó, show de bola. Para finalizar o domingo, Sunday Night Football, jogo às 20 aqui em Rondônia, 21h20, horário de Brasília, Atlanta Falcons contra Minnesota Vikings. Kirk Cousins está na reserva, então não tem lei do ex, né? A não ser que alguma coisa aconteça. Espero que não. Michael Penix jogou muito bem contra os Buccaneers, mas não foi o suficiente para vencer o time rival de divisão. Será suficiente para vencer a defesa de Brian Flores? Eu acho que a defesa do Brian Flores é melhor que a do Todd Bowles. Eu vou ficar com o Minnesota Vikings aqui. Eu apostei contra o Vikings nesse Monday Night Football. Eu vou ficar com o Minnesota Vikings aqui. Tá certo que a defesa do Atlanta Falcons pode dificultar a vida de J.J. McCarthy, assim como foi a defesa dos Bears contra o J.J. McCarthy na segunda-feira. Porém, todavia, entretanto, será que esse jogo já calejou um pouquinho o J.J. McCarthy? Como será que ele vem para essa segunda semana? É isso que eu quero ver. Eu vou apostar nos Vikings. Segunda-feira com 2 jogos. Já começou com 2 jogos na segunda-feira, na semana 2. Tampa Bay Buccaneers visitando o Houston Texans. Jogo interessante. Pois é, cara. Eu vou apostar no Tampa Bay Buccaneers de novo, mesmo fora de casa. Aliás, eu apostei no Atlanta Falcons e o Buccaneers venceu. Agora eu vou apostar no Buccaneers, espero que ele vença, porque isso vai ficar melhor na minha pontuação lá no palpitômetro. Até porque, apesar de uma boa defesa, o ataque do Houston Texans não convenceu no primeiro jogo e eu vou ficar com a primeira impressão por enquanto. Então, o Tampa Bay Buccaneers vai muito bem, obrigado. Vence os Texans lá em Houston. E o último jogo da segunda-feira, nossa, às 22 horas horário de Rondônia, 23 horas horário de Brasília. Caramba, eles castigaram dessa vez, hein? Los Angeles. Los Angeles Chargers contra Las Vegas Raiders. Eu apostei nos Chargers e vou ficar com a minha aposta porque confio muito mais em Justin Herbert do que em Geno Smith. Apesar de Brock Bowers, apesar que ele é dúvida, né? Eu acho. O Brock Bowers, ele sofreu contusão no primeiro jogo. Não sei se ele vai deixar de estar em campo. Eu acho que ele joga, o que pode ser uma pedra no sapato para a defesa dos Chargers. Porém, todavia, entretanto, eu vou com uma possível regularidade total aí do time do Los Angeles Chargers, e jogo divisional a gente sabe que eles jogam com mais sangue nos olhos. Então os dois vão fazer um bom jogo e provavelmente será um dos melhores jogos da semana 2. Difícil dizer, mas tem chances. Ainda fico com o Philadelphia Eagles com Kansas City Chiefs como o possível melhor jogo dessa semana 2. Mas que Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders podem promover um jogaço, isso podem. Até porque são dois técnicos de certa história dentro da NFL, mesmo que Pete Carroll tem mais tempo na NFL do que o Jim Harbaugh, tá? Então eu fico com os Chargers aqui. Deixa aqui o seu palpite para todos os jogos, ou para o jogo do seu time, não importa, mas eu quero saber a sua opinião sobre o que você pensa nessa semana 2. Quem ganha, quem perde, vai ter empate? Por enquanto eu acho que não tem empate. Eu acho que vai ser igual ano passado. Nenhum empate marcou a temporada passada e creio que vai se repetir esse fator nesse ano.
e deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais touchdown? Valeu!